Boa tarde, Boa tarde. boa tarde, gente. Estamos aqui mais uma vez, né, reunidos para a gente trabalhar o 11º dia do nosso encontro de 40 dias em busca da cura da alma. E, iniciando, sempre peço a Deus, né, para que eu faça uma oração. E hoje a oração vai pedindo sabedoria para que a gente entenda de fato a palavra que o Senhor quer nos dar, né? Ó Criador inefável, vós a quem chamamos, a verdadeira fonte de luz e sabedoria, e o princípio supremo, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Afastai longe de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua dos pequeninos, moldai a minha palavra e derramai sobre os meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o início do meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o resultado. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, vamos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O título de hoje é Não condenem e não serão condenados, conforme Lucas 6:37. E hoje a gente tem a companhia da nossa amiga Suilã, que vai partilhar conosco, né, a palavra. Então, ó Jesus, mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. E agora Amém. é com Suilã. Seja bem-vinda, Suilã, e muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que me sinto lisonjeada pelo convite, né, de estar aqui com todos, e estar nesse momento aqui, né, porque é um momento importante, né, ainda mais na época em que nos encontramos, né, que é essa época de Quaresma, a época em que devemos nos converter, né? Quaresma é tempo de conversão, de esmola, de jejum, então é isso que o Senhor nos pede, então estamos aqui. Você consegue partilhar aquele Consigo, PDF? sim. Vou colocar aqui Porque eu não para que consegui todos imprimir. vejam. É o nosso... Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui. Pronto. Então, aqui a gente vai acompanhando. Sim. Eu vou ler por aqui, tá? Pronto. Então, a gente vai fazer essa leitura, né, esse trechinho do Evangelho. É. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Amém. nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória A vós, Senhor. Senhor. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem, e serão medidos com a medida com que medirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Senhor. Contemplando a palavra. Respeito é uma virtude primordial para o discípulo e a discípula de Jesus, que esperam aproximar-se de Deus e dos irmãos e irmãs. Julgamentos e críticas são inúteis, geram somente feridas e inimizades. O bom cristão cultiva em seu espírito características da personalidade de Cristo, que foi um homem humilde, bondoso e incentivador do sonho das pessoas. Por isso, a mensagem que fica para o dia de hoje é: o respeito mútuo é o caminho para Deus. Amém. Amém. Né? E a gente vê assim, e que trechinho curtinho, né? E trechinho curtinho, esse que a gente viu agora, mas de uma mensagem, né? De uma grandeza, porque nós temos muito o que oferecer ao nosso irmão, partindo do momento que a gente faz a leitura, e o Pai nos dá um presente em tão poucas palavras, né? Porque
Deixa eu só fechar aqui uma coisinha. Abrir aqui. Pronto. Porque a palavra do Senhor, né, quando ele diz assim, não julgue para não serem julgados. Quantas e quantas vezes a gente julga, né, indevidamente? Essa semana, inclusive, eu pedi perdão a Deus, porque eu fiz um trato com uma pessoa, um contrato com uma pessoa, para que essa pessoa me ajudasse. E eu disse, meu Deus, já faz tanto tempo que eu fiz, e paguei por esse serviço, e a pessoa, infelizmente, não estava cumprindo com o acordo, né, que nós fizemos. E à noite, veja bem, veio assim, né, na minha cabeça, né? Meu Deus, eu vou ver o que está acontecendo, porque eu cumpri com a minha parte, eu paguei, eu não fiz nada para que não mereça receber o que tratamos. Menina, então, quando foi no dia seguinte, descobri que a pessoa tem problemas emocionais, estava com problema na família, está com problema na família, né? Uhum. É uma pessoa que toma medicamento controlado, tinha deixado de tomar. Então, quer dizer, o desequilíbrio voltou, além das dificuldades que está enfrentando dentro do seu lar, infelizmente. Então, na hora que eu soube, eu disse, meu Deus, me perdoe pelo julgamento, não é, que eu fiz dessa pessoa. Então, a gente nunca deve, eu não sabia, a gente nunca deve julgar, a gente não sabe o que está por trás, né? Geralmente, a gente não pode achar que todo mundo são pessoas que não merecem nosso respeito e nossa credibilidade, né? Então, quando o Senhor diz para a gente não julgar, principalmente na época dele, né? Ele dizia que não era para julgar, não era para matar, não era para roubar. Está aí nos 10 mandamentos. E eu estava lendo também hoje a respeito do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim, diz que quando Jesus se aproximou, escolheu seus discípulos e tudo mais, ele proibiu guerras, né? Guerras humanas. E hoje o que é que a gente vê, infelizmente, né? E assim, da mesma forma que Deus diz aqui na palavra, que você julga, você poderá ser julgado, né? E o que foi que você, Suilan, encontrou nessa palavra que a gente possa enriquecer esse momento nosso? Eu acho que é isso aí, trata exatamente disso, né? Da gente tem alguns passos, né? São vários. Eu acho que se a gente parar para analisar, temos vários passos que podemos dar nesse sentido da gente não estar julgando o nosso próximo, não estar julgando o nosso irmão, né? Se você, estou dando os exemplos de você devido ao que você falou. Se você tivesse pensado um pouquinho antes, né? Dentro de Uhum, você pensado, você não ia fazer esse pré-julgamento, né? Então, a gente pensar antes de falar, entender, né, que ninguém é perfeito. Eu acho com assim, certeza. ninguém é perfeito. O único perfeito foi Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e mesmo assim ele não conseguiu agradar a todos, né? Se você também, Fátima, ter uma mente mais aberta, né, para o entendimento, a gente vai tirar essa coisa do julgamento, né? Porque nós somos, eu costumo dizer que assim, nós somos seres humanos, então somos passíveis Uhum, de erros. Mas se eu errar numa determinada situação, eu não vou errar de novo, por quê? Antes de julgar, de querer cometer aquele mesmo erro com a pessoa, né, com outra pessoa, porque a gente sempre julga outra pessoa, né? A gente nunca julga a si mesmo. Então, eu não vou mais cometer o mesmo erro, cair no mesmo erro, porque eu vou analisar aquela situação. Você tendo essa mente aberta para isso, para entender, para reconhecer, eu acho que também é um passo, né? Você se olhar para dentro de si, né? E eu também acho, Fátima, a partir do momento, eu tiro por mim, estou falando por mim, quando a gente não está totalmente bem,
né, que a gente está com alguma situação, a gente vai julgar. Então, se você se olhar, se você estiver bem consigo mesmo, eu acho que não estou dizendo aqui que a vida é um mar de rosas, não. Eu acredito sim que temos momentos felizes, momentos bons, né, na vida da gente. Mas todas as vezes que a gente se sentir bem, eu duvido se eu estiver bem, eu vou ver uma situação ali e vou analisar, pensar no mal. Porque, às vezes, Fátima, eu faço essas coisas assim. Eu estou numa determinada situação na igreja e uma reunião, né? Eu estou ali numa reunião. E surge, né, vários temas, pessoas falando várias coisas, e você sabe que quando está ali a pessoa quer mesmo, né, martelar o irmão, e eu me coloco, muitas das vezes, né, eu estou fazendo isso agora, porque antes também não era assim não, tá? Antes o pessoal falava que eu era revolucionária, que eu só ia para as reuniões para arrumar confusão, mas não era, porque eu acho que se eu estou na reunião como coordenadora de uma pastoral, então eu tenho que dar também as minhas sugestões, não é isso? E se eu não achar que está correto aquilo ali, eu tenho que falar, eu tenho que me expressar. E eu fico analisando assim, o que Jesus faria nessa situação? Né? Porque é isso que Jesus quer, que a gente olhe para os ensinamentos dele e ele leva eles para frente. É isso que a gente está ali todos os domingos, ouvindo as homilias, para quê? Para a gente estar. Eu acho que a nossa vida é um processo de conversão, né? Dia após dia. Não é hoje, hoje eu me converti. Não, não é assim. Eu não acredito que seja assim. Eu acho que a gente está ali para cada dia tentar buscar, né? Melhorar um pouco mais. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Esse julgamento que a gente faz, né, de tudo, se você não parar, não analisar, a cada momento, você vai sempre estar julgando, você nunca vai estar... Você nunca, é aquela coisa, né? Que é aquela outra passagem que diz que antes de você ver, tira a trave do seu olho para você poder querer tirar do próximo, né? Porque se meu olho Exatamente. tá tapado, como que eu vou querer fazer alguma coisa, me meter? Você está entendendo, É, Fátima? Mas a e vida em comunidade, a vida, é, né, é muito complicada mesmo, né? é muito, é. E assim, aí, a declaração, né, não julgueis para que não seja julgado, estabelece o padrão de julgamento mesmo, né, sobre o qual o cristão deve julgar. Mas, infelizmente, essa declaração do Senhor Jesus muitas vezes é aplicada em tom de ameaça, né? Quando eu já vi, olha, não julgo para você não ser julgado. Fez a coisa errada, né? E Uhum, diz assim, nesse sentido. Aí, pô, a declaração. Então, Jesus muitas vezes é aplicada, como eu disse, em tom de uhum, ameaça, por muita gente que tenta proibir o julgamento ou a crítica em determinada situação, que é o que eu falei, né? Muitas vezes a uhum. pessoa faz uma coisa, aí talvez você vai dar a sua opinião, ou você vai, olha, mas não pode ser assim, isso poderia ser dessa forma, ou você diz, você não acha que é, não é nem dizer não pode, é dizer assim, talvez se você fosse por aqui, eu fizesse assim, né? Mas será que isso é verdade mesmo, né? Vamos dizer assim, que é, por determinada situação. Jesus proibiu o cristão de julgar. Vejamos o que realmente significa na Bíblia a frase não julgueis para que não sejais julgados. Quando lemos na Bíblia, nunca podemos isolar um versículo ou uma frase de seu contexto. Acredite, isso resulta em um erro na certa. O texto bíblico mais utilizado para defender essa ideia de que Jesus proibiu o cristão de julgar está no Evangelho de Mateus. Nele, Jesus diz claramente: não julgueis para não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vocês. Porém, com uma leitura simples do texto de Mateus, já fica evidente que a ordem de Jesus é exatamente o inverso do que as pessoas afirmam. Em nenhum momento Jesus proibiu o cristão de julgar. Ao contrário, ele incentiva o julgamento. No entanto, ele coloca uma condição fundamental
para que esse julgamento seja legítimo. Não pode ser um julgamento hipócrita. Então, quando ele diz não julgueis para não ser julgado, ele não diz a gente que a gente não pode julgar nada. A gente pode, mas dentro dos critérios da lei, né? Então, como o cristão deve julgar? O que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos alguém antes, devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento. É a mesma coisa que você disse, a questão da trava do olho, né? E assim, você se colocar também muito no lugar da pessoa. E, inclusive, está em Mateus também essa palavra, né? Da gente se colocar no lugar do outro. Então, isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Se não for assim, então o risco de agirmos com hipocrisia é muito grande. Aquela famosa frase, faça o que digo, mas não faça o que eu faço, não funciona para o cristão. Para nós, o lema correto deve ser, faça exatamente como eu faço, né? Jesus diz assim, faça igual a mim. Caminhe pelos mesmos caminhos que eu caminhei, né? E faça exatamente, afinal, se somos imitadores de Cristo, não há problema algum nisso, né, em imitá-lo. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo aconselha os cristãos de Corinto a serem seus imitadores. Em 1 Coríntios 1, de 1 a 11, diz isso, né? Às vezes, os exemplos são mais audíveis do que as palavras. Então, nossos exemplos não podem contradizer nossas palavras. É aquilo que eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não existe, né? Uhum. É você estar incentivando a pessoa, porque se eu dou um exemplo de vida e digo a você, não faço o que eu faço, não, viu? Então, esse meu exemplo não é um exemplo de que você possa imitar, que você possa propagar para seu benefício, porque, de certo, não é, né? Quando a pessoa diz uma coisa dessa, não tem nada a ver com... Então, Jesus foi claro ao ensinar. Tire primeiro a viga, olha aí, do seu olho, né? E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7:5. É verdade. Não é? Às vezes reparamos em um cisco que está impedindo com que nosso irmão enxergue direito, enquanto nossa visão está totalmente comprometida com uma viga, né? Verdade. E, literalmente falando, tirar o cisco do olho de alguém não é tão simples. Dependendo de onde o cisco está, é necessário que haja bastante precisão. E, em alguns casos, é necessário até intervenção médica, né? É impossível tirar um cisco do olho de alguém se os nossos próprios olhos estiverem com a visão prejudicada. Será que é possível remover o cisco do olho de uma pessoa se antes jogarmos, por exemplo, uma porção de areia em nossos próprios olhos? Aí, obviamente que não, né? Então, o que é que o cristão como é que o cristão deve julgar, né? Como é que o cristão tem o dever de julgar? Após estarmos certos de que não há nada comprometido à nossa visão, então é nosso dever julgar. Está em Mateus 7. Julgamento correto evita que sejamos cúmplices de algum erro. E é como disse, eu posso trabalhar, se eu vejo uma coisa errada, eu posso chegar junto, orientar e tentar mudar aquele contexto errado para um contexto certo, né? Embora existam muitas situações em que é necessário exercer julgamento, o próprio Jesus dá um exemplo de um tipo de julgamento que devemos estar aptos a fazer. Ele aconselha seus seguidores a não dar o que nos foi confiado demais, precioso, aos cães e aos porcos, né? Está em Mateus 6. Existem pessoas que não dão valor algum às coisas de Deus
e agem como cães e porcos, profanando o que é sagrado. Eu também, eu ontem estava vendo, eu não sei se tu chegasse a ver, eu acho um insight assim, de uma matéria que vai sair no Fantástico. Alguém, eu acho que é um pastor, falando justamente contra, e assim, usando a palavra de Deus, dizendo que dava, se eu não me engano, ele fala assim, eu não quero estar aqui se isso aqui não acontecer. Então, ele está usando a palavra de Deus em vão, né? Para se beneficiar com uma coisa que não é de Deus, com uma coisa errada. Eu vou até ver direitinho, porque eu só vi mesmo o insight, né? Assim, aquela manchete que sai falando. Sim. Então, obviamente, para que essa ordem seja obedecida, é necessário julgar. No versículo 16 do mesmo capítulo de Mateus, Jesus nos ensina um método para tal julgamento. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Mateus 7,16, que é o que ele diz. Então, hoje em dia, muitos falsos profetas, né, tem muita gente que usa a palavra de Deus para se beneficiar e fazer coisa errada. Sim. Estão distorcendo o verdadeiro evangelho, ensinando novas revelações e cometendo uma série de absurdos em nome de Jesus. Quando são confrontados, as frases mais utilizadas para ameaçar alguém que se levanta contra eles são: não julgueis para que não sejais julgados, ou não toqueis no ungido do Senhor. É nosso dever julgar os impostores. É nosso dever rejeitar as obras das trevas e denunciar o falso evangelho e as heresias destruidoras introduzidas pelos falsos obreiros. Você encontra essas orientações em Efésios 5:11, Gálatas 1:8 e 2 Pedro 2:1. Concluindo o julgamento em muitas situações, é necessário, porém, o julgamento deve ter propósitos bem definidos, preservar as verdades bíblicas e exortar alguém, ajudando a consertar o que está errado. Portanto, qualquer julgamento com intenção egoísta e soberba não é aprovado por Deus. Se alguém ainda não se convenceu que o julgamento correto é legítimo e necessário, saiba que o simples ato de dizer a alguém: não julgueis para que não sejais julgados, já é um tipo de julgamento. Pensou? Então, até nisso, até quando a gente diz assim ao outro, não julgueis para que não sejais julgados, a gente já está fazendo um tipo de julgamento ao outro. Porque, por certo, o outro falou alguma coisa que não foi do meu agrado, aí eu já estou dizendo a ele: olha, fica aí na tua, porque, né, tu podes cair numa situação como essa também. Então, vamos ver hoje, né, o que o Senhor trouxe para a gente foi isso, né, que o respeito mútuo é o caminho para Deus. Que e também quando diz assim, não julgueis para que não sejam julgados, não é que a gente não possa fazer julgamento, não, ele diz que a gente julga, mas a gente julga, como falou aqui, as coisas que estão incorretas, que não são do seu reino. Amém, né? Falei demais. Amém. Então, vamos agora, né, fazer a nossa oração. Um minutinho, né, de silêncio. Vá conduzindo aí, filha. Eu deixo melhor você, Márcio. Então, a gente vai, né, agradecer e porque Deus está assim pertinho da gente, sempre nos orientando. Hoje mesmo, a orientação foi bem esclarecedora, não é?
Quando ele diz não julgueis para que não seja julgado, não é que a gente não possa julgar. A gente deve, inclusive. Mas é aquelas coisas que não são dele, que não são do Pai. É isso? Então, vamos agora fazer um minutinho de silêncio, cada um dentro do seu coração, fazer a sua oração interior. Entregar a Deus aquilo que não lhe pertence, que não é seu, que você não consegue resolver. Então, Ele resolve todas as suas dificuldades, isso aí tenha certeza. Coloque nos pés no altar do Senhor, que tudo isso Ele conduz da forma correta para nós. Amém. Agora vamos rezar um Pai Nosso, né, que é a Amém. oração que o Senhor nos ensinou. Pai Pai nosso, que nosso estás que no estás nos céu, céus, santificado santificado seja o seja vosso o vosso nome, nome, venha a venha a nós o nós o vosso vosso reino, reino, seja seja feita a feita vossa a vossa vontade, vontade, assim na assim na terra como terra no como no céu. céu. O pão O pão nosso de nosso cada de dia cada nos dia dai nos dai hoje, hoje. perdoai as Perdoai-nos nossas as nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos a quem perdoamos a nos tem quem nos tem ofendido, ofendido. e E não nos não nos deixeis deixeis cair em cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos de livrai-nos todo do mal. mal. Amém. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Rezemos em agradecimento e também pedindo à nossa mãe, intercessora, a mãe de Jesus, que conduza sempre a nossa vida, a nossa família e o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Convosco, Bendita bendita sois vós sois entre as vós entre as mulheres, mulheres, bendito é o bendito é o fruto do fruto vosso do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora de hora nossa de nossa morte. morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era Como no era no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Amém. Então, Suilã, vamos fazer a oração do dia. Deixa eu colocar aqui, para que todos vejam. Ela está por aqui, peraí. Não, tá. Opa, estou botando tudo errado. É aqui mesmo. Sim. Então, vamos lá. A oração do dia. Jesus, meu divino Deus, Mestre, que nunca desejaste a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Dai-me a graça de possuir uma fé humilde, sincera e incondicional. Não permitais nunca que eu julgue meu irmão, pois sei das minhas limitações. O respeito e o acolhimento sejam sinais do ressuscitado em minha vida. Vós que sois o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém. Isso, que coisa linda. Que oração linda a de Linda hoje, né? mesmo. Muito Sim. bonito. E a nossa querida Maria José chegou, mesmo na oração final, mas chegou, né? Tudo bem, Maria José, seja bem-vinda. Hoje a nossa leitura foi sobre Mateus 7, de 1 a 10, de 1 a 2, né? Bem curtinha. E não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem, e serão medidos com a medida que medirem. E o que foi que a gente viu também, Maria, hoje? E geralmente, quando diz assim, quando Jesus colocou essa palavra para nós, ele não está dizendo a gente que a gente não pode julgar nada, pelo contrário, ele diz que a gente pode julgar. Agora, para poder julgar, primeiro a gente tem que se olhar, né? Tem que tirar a venda dos nossos olhos, tem que se ver e ver se, de fato, aquilo que a gente está julgando não é dele. Então, quando for coisas que não são do reino de Deus, nós podemos julgar, sem fazer com isso um julgamento errado. Mas precisamos
de fato, estar com os nossos olhos bem abertos, sabendo, de fato, o que é que nós estamos avaliando, o que é que nós estamos julgando. Porque na palavra de Mateus, que está em Mateus, né, também, né, aliás, está em Mateus, ele fala muito, né, nesse sentido, do julgamento, que a gente não julga para não ser julgado, porque à medida que a gente for julgada, vai ser julgada também. Agora, com isso, não me proíbe, e nem proíbe a você, nem a sua irmã, de julgarmos coisas que não são do Senhor. E tentar transformar e mudar aquele contexto para trazê-lo para o caminho do Senhor. Tem alguma coisa para falar nessa linha, Maria, em relação a essa palavra? Boa tarde, amigas. Boa tarde. Foi Deus, assim, às vezes, é porque como eu trabalho o dia todo, termina a gente não participando. Mas aí eu entrei no grupo agora e vi, eu disse, eita, deixa eu entrar, já está bem no final, mas eu vou ainda entrar. Então, assim, nós temos muita sabedoria quando os olhos da gente faz a gente pecar, né? A nossa língua. A gente faz certo julgamento, mas a gente tem que estar em constante orações, jejum, para que nós possamos se afastar, né, desse julgamento, pedir a Deus muita sabedoria para nos defender desse julgamento, porque só Ele é que nos julga, somente Ele que faz esse julgamento. E ele diz também na palavra de Deus, né, nos estudos, que a gente... Geralmente, quando uma pessoa diz a você, olha, não julgue não, viu, para não ser julgado. Esse termo não é preciso, não é para ser dito. Ele diz que é a mesma coisa você dizer assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o cristão não pode, né? Não pode se espelhar numa coisa dessa. Porque como é que eu vou dizer a você, faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Eu tenho que dar testemunho, né? Eu tenho que fazer e dizer a você, faça o que eu estou fazendo, faça o que eu digo, faça o que Jesus... E o que ele diz a gente é isso, faça o que eu fiz, né? Então, é isso, Maria. Hoje foi assim, a gente discutindo esse trecho do Evangelho, bem curtinho, mas assim, muito rico, muito cheio de mensagem, não é? Muita coisa para que a gente reflita e amadureça cada vez mais a nossa prática cristã, não é? Amém. Eu quero agradecer a Suilã pela disponibilidade dela em participar hoje conosco. Foi maravilhoso, Suilã. Amanhã tem? Não, amanhã, Maria, eu fiz domingo, mas as meninas, assim, pelo horário de 3 horas no domingo, é bem complicado, porque às vezes você está com família em casa, né, chega as pessoas, aí fica tumultuado. E Solange me falou, e o Frei Gilson colocou que, se não fizesse no domingo, não tinha problema, porque o domingo é o dia do Senhor. Então, é o dia que a gente já repete a palavra do dia, é o dia que a gente vai para a igreja, né? Então, vai ser de segunda a sábado, tá certo? Tá certo. Na hora que eu estiver disponível, vou ter cuidado agora para você pode, assim, se não for no horário que você está disponível, e tiver uma brechinha, a hora do lanche, porque geralmente é hora de lanche, dessas coisas assim. Aí eu botava o fone, e vou no banheiro, vou uma coisa ou outra, dá para a gente participar assim, um pouquinho nas preces, senão o senhor entende, né? E quando a gente também não pode, ele entende também, porque às vezes a gente não pode, não é porque a gente não quer, mas ali do cotidiano da vida nossa, às vezes não permite, né? Verdade. Então, meninas, olha, foi maravilhoso estar com vocês, muito obrigada, Deus abençoe infinitamente os lares de vocês, a vida de vocês, os filhos. E o Divino Espírito Santo seja a luz, e a verdade e a vida no caminho de vocês, tá bom? Amém. Olha, beijo grande e até segunda, se Deus quiser, né? Beijo. Tchau, querida. Muito obrigada. Tchau, Nada, tchau. bom fim de semana para vocês, meninas. Igualmente para você também.